Isso. Apocalipse capítulo 2. A primeira carta que Jesus, em visão, dá a João para que João escreva à igreja. E a primeira carta ela vai para a igreja de Éfeso, uma igreja que estava situada na cidade de Éfeso. Uma igreja situada na cidade de Éfeso. Na semana passada, olha para mim por favor, nós iniciamos no livro de Apocalipse esse estudo, e a direção que o Espírito Santo trouxe foi o da vigilância, a importância da igreja ser vigilante. Precisamos, como igreja, ser vigilantes. E o que vem a ser esse vigiar? O que vem a ser essa vigilância? Vigiar é como diz o dito popular. Não existe um dito popular que diz que temos que pisar em ovos. E o que é pisar em ovos? Qual o significado desse dito popular? Pisar em ovos é ter cautela. Então, pisar em ovos é ter cautela, é ter cuidado. É a mesma coisa quando você vai, por necessidade, subir num telhado. Você tem que ter cautela para você subir no telhado, porque existem ali partes do telhado que, se você pisar, pode quebrar. Então, para subir num telhado, por exemplo, para andar num telhado, a pessoa pode até andar, mas ela precisa ter cautela. E vigiar, espiritualmente falando, ser uma igreja vigilante, está relacionado exatamente em ter cautela, ter cuidado. Se nós estamos dispostos a vigiar, então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, nós temos que ter cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. O cristão, ele precisa ser vigilante. O cristão, ele precisa ter cautela. O cristão não pode sair falando o que pensa, sem antes medir as palavras. O cristão tem que vigiar os pensamentos, as atitudes, tem que vigiar a postura dele, o modo de vida dele. Ele tem que ser cauteloso. A igreja precisa ter cautela. Por quê que a igreja precisa ser vigilante? Porque as pessoas que estão lá fora, elas têm como espelho a igreja. Então as pessoas que estão lá fora, elas vão olhar para a igreja, e se aquela igreja é uma igreja vigilante, cuidadosa, cautelosa, então ela vai dar bom testemunho, e esse bom testemunho vai trazer as pessoas que estão lá fora também para conhecerem o Senhor Jesus. Amém? Então, precisamos ser uma igreja vigilante, ter cautela, para conseguirmos então dar bom testemunho. Diga graças a Deus. E aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus começa a falar com a igreja, e a primeira igreja que Jesus fala é com a igreja de Éfeso. Aí no verso 1 vai dizer assim: e ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, só para você entender, por favor, a igreja de Éfeso, ela ficava, claro, na cidade de Éfeso, obviamente, por isso igreja de Éfeso. E Éfeso era uma das mais importantes cidades naquela época da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade muito bem conceituada, era um polo comercial. Porém, a cidade de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, ela era tomada pelo paganismo,
por exemplo, na cidade de Éfeso, havia uma devoção a uma deusa pagã. Havia uma devoção a uma deusa pagã chamada Diana. Então a cidade era uma cidade pagã e eles cultuavam essa deusa Diana na cidade. Inclusive na cidade de Éfeso tinha um templo, e esse templo dessa deusa era naquela época a 7ª maravilha do mundo. E aí o apóstolo Paulo teve a ajuda de um casal para estabelecer a igreja na cidade de Éfeso, mesmo em meio ao paganismo, à idolatria. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, junto com um casal que a Bíblia fala sobre eles, que é Áquila e Priscila, eles ajudaram Paulo a estabelecer a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Éfeso. E aí a igreja cresceu para a glória de Deus e se tornou uma das mais importantes igrejas. Das 7 cartas que Jesus escreve às 7 igrejas, a igreja de Éfeso é uma das mais importantes igrejas daquela época. Era uma igreja muito bem estruturada, que tinha muitos trabalhadores, que tinham muitos cristãos. Porque apesar de ser uma cidade pagã, o apóstolo Paulo, junto com Áquila e Priscila, fizeram um trabalho sobrenatural do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se converteram e nasceu ali a igreja do Senhor Jesus, e Éfeso se tornou uma das igrejas mais importantes. E aí o Senhor Jesus escreve a primeira carta à igreja de Éfeso. E aí no verso 2 Jesus diz assim: conheço as tuas obras. Conheço o quê? As tuas obras, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança, e que tu não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Olha para mim, por favor. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que quando o Senhor Jesus inicia essa carta com esta palavra, conheço as tuas obras. Para pensar comigo, olha que palavra forte, vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Conheço as tuas obras. Em primeiro lugar, Jesus, na sua soberania, ele quis fazer a igreja entender que nada passa despercebido aos seus olhos. Quando Jesus diz para a igreja, conheço as tuas obras, isso significa que nada, irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor Jesus. Jesus conhece cada pensamento nosso. Jesus conhece cada ação nossa. Jesus conhece cada atitude nossa. Aliás, o salmista, ele declara em um dos seus salmos, que eu não me recordo agora o exato salmo, mas o salmista declara que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então olha como que é forte isso. Antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. A Bíblia diz que Deus, ele conhece, ele tem a contabilidade de todos os fios de cabelo que a humanidade tem. Olha a grandeza de Deus. Olha a soberania do Altíssimo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, só para você ter uma ideia.
Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Não. Você tem uma ideia? Alguém sabe? Não. E Deus, ele tem a contabilidade dos fios de cabelo da humanidade. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. E aí Jesus entra com esta palavra, nessa primeira carta: conheço as tuas obras. Deus conhece a minha obra. Deus conhece a tua obra. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece o teu coração, a intenção do teu coração. E aí Jesus começa a elogiar a igreja de Éfeso e a dizer: olha, eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto o labor. Eu tenho visto que vocês perseveram. Eu tenho visto que vocês não aceitam homens maus. Eu vejo que vocês não aceitam pessoas mentirosas no meio de vocês. Então, inicialmente, estava tudo bem com a igreja de Éfeso. Ela tinha muitas qualidades e Jesus fez questão de reconhecer cada uma destas qualidades. Jesus fez questão de evidenciar cada uma das qualidades da igreja de Éfeso. Mas lá no versículo 4, Jesus vai falar assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que profundo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Olha para mim, por favor. Uma igreja que perseverava, uma igreja que não aceitava mentirosos, uma igreja que trabalhava muito pelo próximo. A igreja de Éfeso, ela trabalhava muito pelo próximo, ela fazia muita caridade, ela ajudava muito o próximo. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, era uma igreja que as lutas não abalavam ela. Só que tinha um problema, ela havia abandonado o primeiro amor. E é com esse problema que nós temos que tomar cuidado. Porque diante de tantas qualidades, quem poderia imaginar que houvesse da parte de Deus alguma coisa contra a igreja? Nós temos que tomar cuidado. Porque as nossas obras, elas agradam a Deus, sim ou não? Sim. Aquilo que a gente faz de bom agrada a Deus, é bem visto por Deus, Deus recebe, Deus se agrada. Assim como Deus viu com bons olhos as muitas obras, a muita perseverança da igreja de Éfeso, só que havia algo grave contra aquela igreja, que é a falta do primeiro amor. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a falta do primeiro amor é a falta da comunhão, é a falta da intimidade com Deus. Por exemplo, temos que tomar cuidado com o tempo, porque o tempo, ele pode se tornar um vilão, se tratando da sua intimidade com Deus. O tempo, ele pode se tornar um vilão, se tratando da sua comunhão com Deus. Aliás, e olha que são já mais de 15 anos de ministério, e todas as vezes que eu atendo uma pessoa que porventura está afastada da presença de Deus, e você pergunta para esta pessoa por que ela se afastou, a resposta é quase sempre a mesma. Por causa do tempo, por causa do trabalho, por causa do namoro, por causa do casamento,
por causa da empresa, por causa disso, por causa do estudo, por causa daquilo, ela foi se afastando, ela foi deixando de ter comunhão, ela foi deixando de orar, foi deixando de buscar, foi deixando de vir à igreja. Daqui a pouco ela já não estava mais tendo tempo de ir à igreja, porque começa assim, amém, irmão? A pessoa começa não tendo tempo mais para vir à igreja, é muito trabalho, é muito estudo, é muitos afazeres em casa. Então ela começa não tendo tempo de vir aonde? Aí ela fala assim, eu não estou tendo tempo de ir à igreja, mas a Deus eu busco em casa mesmo. Aí ela não está tendo tempo mais de vir à igreja. Aí daqui a pouco ela também já não está tendo tempo mais de orar em casa. Está compreendendo, sim ou não? E aí quando ela menos espera, ela já está sem comunhão nenhuma com quem? Com Deus. Então o tempo, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, ele pode ser um vilão. E a igreja de Éfeso, ela se perdeu e perdeu o primeiro amor, e com certeza uma das possibilidades de terem perdido o primeiro amor foi o tempo. Porque se você entender comigo, era uma igreja que trabalhava muito. E aí que está o perigo. A pessoa trabalha muito, ainda que esteja trabalhando para o reino, e acaba se esquecendo do mais importante do que o trabalho, que é a sua intimidade com quem? Com Deus. E isso acontece muito com o pastor. Isso acontece muito com o obreiro. Isso acontece muito com o diácono, com membro. E nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes o pastor está ali, trabalha muito para o reino, visita, evangeliza, ganha alma, está ali pronto para ajudar as pessoas, mas acaba se esquecendo da sua intimidade com quem? Com Deus. Aí porque trabalha muito, ora pouco, lê pouco a Bíblia, a intimidade com Deus começa a ser deixado de quê? De lado. Aí não adianta. Porque por mais que Deus se agrade do trabalho, mais importante para Deus é quem você é e quem Ele é para você. Mais importante do que aquilo que você faz. Não quer dizer que você não tem que fazer, mas você não pode deixar com que o trabalho impeça você de ter comunhão e de ter intimidade com Deus. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Vou te dar um exemplo claro. O casal, num casamento, suponhamos que a esposa trabalha, o marido trabalha e conseguem colocar o melhor na mesa, são excelentes pais, mas por conta da correria do dia a dia, não conseguem mais ter intimidade. Eu pergunto para você, um casamento sem intimidade, ainda que sejam excelentes pais, ainda que sejam trabalhadores, se não tiver intimidade de casal, esse casamento vai para frente? Vai, gente, não tem como. Assim é a nossa vida com quem? Com Deus. Precisa haver uma intimidade com Deus. Uma intimidade pessoal, é você e Deus. E muitas das vezes isso se perde na vida das pessoas, mesmo elas estando dentro da igreja. E muitas das vezes isso se perde na vida das pessoas, mesmo elas, por exemplo, tendo um cargo dentro da igreja, mesmo sendo pastor, mesmo sendo bispo, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo membro, se não tomar cuidado, daqui a pouco a intimidade vai desfalecendo ao pouco, e ela já não está mais no primeiro amor. Outro fator importante é o tempo de igreja. Nós temos que tomar cuidado com o tempo de igreja. Eu tenho que tomar cuidado.
Eu, como pastor, tenho que tomar cuidado com o tempo de igreja. Por exemplo, eu me batizei, eu tinha 13 anos. 13 anos eu me batizei. Com 14 anos eu comecei a pregar a palavra de Deus. Hoje eu estou com 31 anos. O tempo passou, o tempo está passando. E se eu não ter o cuidado da minha intimidade com Deus, daqui a pouco eu vou começar a fazer a obra de Deus automaticamente. Porque com o tempo você pega a experiência e com experiência você aprende a fazer. Sim ou não? Só que se você aprender a fazer, e aí junto com o fator de você ter aprendido a fazer, entra a experiência. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está fazendo a obra sem ter intimidade com Deus. Fazendo porque você já sabe fazer, fazendo porque aquilo você já faz todos os dias. É a mesma coisa a oração. Existe diferença entre oração e oração, sim ou não? Porque tem oração que você dobra o seu joelho, você ora, e ali você sente a presença de Deus, você busca, você rasga o teu coração, você se derrama, sim ou não? Aquilo ali é intimidade com quem? Com Deus. Mas se você não tomar cuidado, você começa a fazer aquelas orações rotineiras, sabe? Aquelas orações rotineiras, por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração totalmente poderosa. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou a gente a orar o quê? O Pai Nosso. Mas na boca de muitas pessoas o Pai Nosso é uma oração natural. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Todas as vezes que eu vou terminar o culto, por exemplo, de domingo, eu oro o Pai Nosso. Aí a gente começa a orar o Pai Nosso, e como é uma oração que a pessoa já tem decorado na cabeça, aí você começa, Pai Nosso que estás nos céus, a pessoa já está lá no santificado. A maioria das pessoas, vamos ser sinceros, como é que elas oram o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, teu reino seja... É assim ou não é? Aí a pessoa vai jogar futebol, reunião, Pai Nosso que estás no céu, santificado... É assim ou não é? Por quê? Porque apesar de ser uma oração poderosa, na vida de muitos se tornou uma oração se tornou algo natural. Por quê? Porque não tem mais o primeiro amor. A mesma coisa é as orações diárias. Você quando se levanta pela manhã, qual que é o certo? Você fazer a sua orar? Ou durante o dia ali você fazer a sua orar? O cristão não pode passar o dia todo sem orar a Deus. Mas existe diferença. Quando a pessoa está no primeiro amor, ela tira um tempo do seu dia, ela dobra o joelho e ela fala com Deus. E ali, não importa se ela vai separar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ou 5 minutos, mas ela fala com Deus ali em espírito. É como se ela estivesse diante do trono de quem? De Deus, porque ela está no primeiro amor. Ela sabe que ela precisa. A pessoa que está no primeiro amor, ela tem sede de quem? De Deus. Agora, a oração de uma pessoa que não está mais no primeiro amor é como? É como? A pessoa sai de casa, fechando a porta, meu Deus, em nome de Jesus abençoa o meu dia, em nome de Jesus está entrando... Está entendendo? Não que você não possa fazer isso, mas você vê que é algo apenas não tem não tem o que, gente? Intimidade. Olha para mim. E é com isso que nós temos que tomar cuidado. Você precisa, como igreja, tomar cuidado com a falta de intimidade. A sua vida com Deus, ela não pode virar uma rotina. O Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tudo bem se você estiver ali lavando uma vasilha, você está falando com Deus. Tudo bem se você estiver indo para o trabalho, você está falando com Deus. Tudo bem se você está ali amarrando o cadastro, você está falando com Deus, nada contra. Mas se você está no primeiro amor, você vai ter uma hora no seu dia, pelo menos uma hora no seu dia, que você vai separar para a sua intimidade. Quem está compreendendo? Porque se você não faz isso, então você já não tem mais o primeiro amor. A sua vida espiritual virou uma rotina.
rotina. Quando a pessoa está no primeiro amor, ela vem para a igreja porque ela tem vontade de buscar quem? A Deus. Quando a pessoa está no primeiro amor, tendo campanha ou não tendo campanha, ela está na igreja porque ela tem vontade de ouvir a palavra de quem? De Deus. Agora, quando ela não está mais no primeiro amor, ela vem na igreja, mas hoje é dia, né? Tem que ir lá. Está entendendo, sim ou não? Porque aquilo ali para ela virou mais uma rotina da vida dela, como o trabalho, como os afazeres. E aí não pode. Então, quando Jesus condena a igreja de Éfeso por ter perdido o primeiro amor, é porque eles haviam perdido o mais importante, que era a intimidade. Eles oravam pelos outros, eles ajudavam os outros, mas eles não estavam tendo mais intimidade. E é com isso, com essa falta de intimidade, que nós temos que tomar cuidado. Quem está compreendendo até aqui? Está dando para entender, sim ou não? Então vamos no próximo versículo 5. Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha para mim, por favor. A única coisa que pode restaurar uma comunhão, uma quebra de aliança, a única coisa que pode restaurar a intimidade é o arrependimento. E o que é o arrependimento, na verdade, pastor? O arrependimento é você parar, analisar a sua vida e você reconhecer que está errado. E isso é muito grave dentro da igreja. Sabe por quê? Presta atenção. O quão difícil é a manifestação do arrependimento na vida da igreja. Por isso que Jesus está aqui exortando para o arrependimento. E Jesus está aqui exortando desta vez que a igreja se arrependa. Jesus não está falando de arrependimento para quem está fora da igreja, como é de costume, para quem é ímpio. Jesus está falando de arrependimento para a... E isso é muito complicado dentro da igreja. Porque a igreja, ela está acostumada que pecado é roubar, é matar. A igreja está acostumada que pecado é prostituir. A igreja está acostumada que pecado é beber, é fumar. A igreja está acostumada que pecado é adulterar. E tantos outros que a igreja rotula como pecado. E aí quando você traz uma palavra dessa para a igreja dizendo, olha, arrepende, igreja. Na sua grande maioria a igreja vai falar o quê? Mas arrepende do quê? Eu não bebo, não é assim? Eu não fumo, eu não prostituo, eu não estou em adultério, eu não estou mentindo. E aí a igreja conclui que ela não está em pecado, que ela não necessita de arrepender. Só que a conversa, entre aspas, é muito mais embaixo. E aí, para justificar isso aqui, nós podemos nos lembrar do que Jesus nos contou em parábolas a respeito de dois homens, e um deles Jesus chama de publicano e o outro Jesus chama de pecador. E aí Jesus fala que o publicano representa a igreja. Aí Jesus fala que o publicano
do alto do monte, vai falar assim: Senhor, eu não sou como os demais homens, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, e etc, e etc. Se você fala para um homem desse que ele tem que se arrepender, ele vai aceitar? Porque na cabeça dele ele não precisa mudar em nada. E quando a pessoa ou a igreja coloca na cabeça que não precisa de mudança nenhuma, aí começou a queda. E aí Jesus, depois que fala do publicano, ele fala do pecador. E aí o pecador chega e fala assim: Senhor, eu não sou digno nem de erguer minha cabeça diante do Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E aí Jesus faz uma pergunta: desses dois, quem saiu justificado? E a resposta nós já sabemos: o pecador. Então, voltando aqui, essa soberba espiritual, nós precisamos tomar cuidado, porque essa também era a cabeça da igreja de Éfeso, porque Jesus inicia a carta elogiando: puxa vida, vocês são perseverantes, vocês não desistem, vocês trabalham, vocês fazem a minha obra. Então, aparentemente, fisicamente falando, aos olhos naturais, não havia nenhum defeito na igreja de Éfeso. Mas Jesus, conhecendo a intimidade de cada um, Jesus conhecendo o coração de cada um, Jesus viu que estava faltando o primeiro amor. Então por isso que o arrependimento dentro da igreja é difícil, porque a igreja acha que não necessita de arrepender, mas não é assim que funciona, meus queridos. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a única maneira da igreja se renovar, a única maneira da igreja restabelecer o primeiro amor, a única maneira da igreja ser avivada, é se ela fazer uma análise de si próprio. E o arrependimento é isso, é você analisar você. E é você ser humilde, ser sincero, é você reconhecer e falar assim: olha, eu sou pastor, é verdade, mas eu estou orando pouco. Eu sou pastor, mas eu preciso ter mais comunhão com Deus. Olha, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu preciso ter mais comunhão com quem? Com Deus. Isso é você se arrepender para conseguir restaurar o seu primeiro amor. Quem está compreendendo? Aí continuando, no verso 5, verso 6, vai dizer assim, não, no meu aqui é verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha para mim, por favor, que isso aqui é importante. Quando Deus, que nos conhece, que conhece a igreja, entende que a igreja não se arrepende, Deus levanta outra no lugar. Porque Deus é misericordioso, tudo bem. Mas nós não podemos abusar da misericórdia de quem? De Deus. Porque na mesma proporção que Deus é amor, que Deus é misericordioso, Ele é justo. Ele é justo. E aí, para comprovar isso, Jesus conta a parábola da figueira, que não dava fruto. E aí o Senhor chegou para o servo e disse assim: olha, corta essa figueira, porque ela está aqui sem serventia nenhuma, ela não está dando fruto.
E aí o servo disse para o Senhor: não, peraí, Senhor, não corta agora não. Me dá mais uma chance, deixa eu adubar ela. Deixa esse ano eu adubar ela, eu cuidar dela. Se mesmo eu cuidando dela, se mesmo adubando ela, ela não der frutos, aí o Senhor corta e lança no fogo. Quem está compreendendo? Então é a mesma coisa que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Olha, lembra-te, pois, da onde caíste. Quando foi que você perdeu a sua intimidade comigo? Quando foi que você, por exemplo, começou a se achar demais? Quando foi que você, por exemplo, começou a achar que você estava, um exemplo, por cima da carne seca? Volta. Continua no pensamento do primeiro amor. Qual que é o pensamento do primeiro amor de todo cristão? Todo cristão, quando está no primeiro amor, qual que é o pensamento dele? Eu dependo de Deus. Eu não posso viver sem. O cristão, quando está no primeiro amor, você vai perceber que ele não faz nada sem pedir a direção de quem? De Deus. Ele não toma nenhuma atitude sem antes orar. Até para aceitar o emprego, o cristão, quando ele está no primeiro amor, antes dele aceitar o emprego, o que ele faz? Ele, ô Senhor, é da tua vontade? Ó Senhor, se for da tua vontade, vai dar certo. Ó o cristão do primeiro amor. Senhor, se for da tua vontade, isso aí vai dar certo. Se não for da tua vontade, não vai dar certo não. Agora o cristão, quando ele acha que ele não precisa muito de Deus, e que ele não está no primeiro amor, ele toma atitudes sem nem orar. Então quando a pessoa está no primeiro amor, é assim. Se ela vai ali na esquina, ela ora primeiro: ô Senhor, eu vou ali na esquina, mas vai na minha frente. Amém? Agora, quando o cristão não está no primeiro amor, ele sai, ele nem lembra que Deus o quê? Existe. Por quê? Porque caiu na rotina. Porque ele começou a crescer. E a ideia do Evangelho não é que nós venhamos crescer, mas é que Cristo venha crescer em nós. Essa é a diferença. Por isso que João Batista, quando os discípulos dele vieram até João Batista e falaram assim: olha, Jesus está lá curando, libertando, você está aqui preso, poxa vida. Enquanto você está aqui preso, João, Jesus está lá curando, libertando, sendo glorificado lá pelas pessoas. E aí João falou assim para eles: importa que eu diminua para que o Senhor... Por que os discípulos queriam falar para João naquele momento, para João Batista? Porque antes de Jesus vir, João Batista, que batizava, que pregava no deserto, as pessoas iam até João Batista. Depois que Jesus apareceu, João Batista deu uma apagada. E as pessoas começaram a seguir quem? Jesus. Só que João já tinha cumprido a missão dele, que era preparar o caminho para quem? E aí os discípulos foram até João incitar o ego de João. Mas João, no primeiro amor, disse o que para os discípulos dele? Importa que eu diminua para que ele cresça. E esse é o pensamento de quem está no primeiro amor. O importante é que quem cresça. Então, se esse milagre acontecer, é para a glória de Deus. Não é para mostrar para os outros, é para a glória de quem? De Deus. Está compreendendo, sim ou não? Então nós, como igreja, principalmente a gente que tem mais tempo de igreja, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na rotina, para não perder o primeiro amor. A gente tem que tomar muito cuidado para que quando o tempo passe, a gente ganhe experiência, porque a experiência é boa, sim ou não? É boa, mas a experiência que você ganha com o tempo de fé, com o tempo de igreja, com o tempo de obra, essa experiência ela não pode substituir a sua dependência de Deus. Mesmo que você tenha experiência na caminhada da fé, você precisa continuar dependente de quem? De Deus. Você pode ter 20 anos de caminhada.
Você já pode ter vencido várias lutas, várias barreiras, mas ainda assim, você tem que consultar a Deus antes de tomar suas atitudes. Isso é primeiro amor. Isso é depender de quem? De Deus. Amém? Só que você concorda comigo que o tempo vai passando e os cristãos perdem isso? Perdem essa Sim. E isso não pode acontecer. Amém? Quem está compreendendo até aqui? E se porventura isso aconteceu, está na hora de você analisar a sua vida e você se arrepender e voltar a ser como você era antes. Amém? Quem está compreendendo? Aí para finalizar vai dizer aqui, verso 6 agora. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas é porque havia naquela época um homem chamado Nicolau, e esse homem estava pregando para as pessoas da igreja que tudo era permitido e que nada era pecado. Assim como nos dias de hoje, tem algumas denominações que pregam a supergraça. Existem algumas denominações que pregam que as pessoas podem pecar à vontade, que o amor de Jesus vai alcançar elas e que está tudo certo. Esse Nicolau pregava a mesma coisa. Só que a igreja de Éfeso rejeitava essa doutrina. E isso eles tinham a favor deles. E aí no verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de... Essa árvore da vida estava disponível para Adão. Por isso que não havia possibilidade de Adão morrer. Porque quando Deus criou Adão e de Adão Eva e os colocou no Éden, no jardim, no meio do jardim tinha essa árvore, que era a árvore da vida, da qual eles poderiam se alimentar para não chegarem a morrer. O pecado veio através de Adão e essa árvore ela foi restrita a nós. E aí veio Jesus, morreu pelos nossos pecados e hoje, se a gente perseverar com Jesus até o fim, nós vamos ter acesso a essa árvore da vida novamente, para vivermos na eternidade com o Pai. Amém. Mas não adianta só perseverar na fé, porque perseverar na fé é uma coisa, perseverar na nossa comunhão com Deus e na nossa intimidade com Deus é outra bem diferente. Então, queridos, nós como igreja temos que tomar cuidado para que com o passar do tempo a gente não perca a nossa intimidade com quem? Vou repetir. O seu tempo de igreja, a sua experiência com Deus ou as suas experiências de fé, a sua experiência na caminhada da fé, não podem substituir a sua dependência de quem? De Deus. Você pode ser uma pessoa que tenha 1000 testemunhos para contar. Você pode ser uma pessoa forte. Você pode ser uma pessoa de guerra. Você pode ser uma pessoa que tem muita experiência. Mas você tem que permanecer dependente de quem? De Deus. É essa dependência de criança mesmo que Jesus quer. Porque a criança, ela depende tanto do pai, que ela não atravessa a rua sem dar a mão para quem? Para quem, gente? Espiritualmente falando, é o que Deus quer de nós. É ser dependente dele, é ser íntimo dele. Até para atravessar a rua, o Pai esteja comigo. Porque
porque todas as pessoas são assim no início. Quando a pessoa está no início da fé dela, ela é assim. Ô pai, vai comigo no trabalho. É assim ou não é? Ela está dirigindo, ô pai, dirige comigo. É assim ou não é? Ela vai fazer uma prova, ô Espírito Santo, faz comigo. Amém? Só que aí, isso é o quê? Isso é primeiro amor, isso é intimidade, isso é dependência. Aí o tempo vai passando, se a pessoa não tomar cuidado, ela começa a querer fazer tudo só. Ela mal ora. Ela ora de manhã, que é rotina, aí passa o dia todo e tal, aí chega de noite, obrigado Jesus, já está dormindo. Não, isso não é intimidade. Cuidado. Não perca a sua intimidade com Deus. Essa é a palavra de hoje para nós. Seja dependente de quem? Chama o pai para atravessar a rua com você. O Senhor está dando sinais de que Ele quer essa intimidade. Um dia desse, Deus usou uma criança para mostrar isso para nós. Vocês viram o vídeo de uma criancinha de 5 anos que acordou bem de manhã cedo? Depois você pode ver lá, tem na internet, criancinha de 5 anos, acordou de manhã cedo, saiu de casa, bom dia Deus! E aí a criancinha, não tinha ninguém na rua, só ela estava correndo de um lado por outro, rindo, alegre, corria. Aí a mãe perguntou assim: ô meu filho, você está brincando com quem? Aí ele virou para a mãe e falou assim: eu estou brincando com Deus, mãe, vem brincar com Deus também. E aí a criança fala para a mãe assim: eu não sei o que a mãe estava fazendo, mas deveria estar mexendo no celular, acredito. Mas no vídeo não mostra. A criança fala para a mãe assim: larga essa coisa fútil que você está fazendo aí, mamãe, e vem brincar com Deus. Isso é Deus usando para mostrar para a gente que a igreja está sem o primeiro amor. É esse tipo de intimidade que Deus quer. Chama Deus para se deitar com você. Deus quer acordar com você. Deus quer trabalhar com você. Deus quer tomar café com você. Amém? Pastor, isso é possível? Claro. Quem é dependente de Deus vive assim. Deus está com ele a todo momento. Amém? Essa intimidade, olha para mim, essa pureza não pode se perder. Se